Olá, tudo bem? Eu sou a Carol Mutaf, sou psicóloga, fundadora da Entre Si, e hoje a gente vai terminar o conto da Donzela Sem as Mãos. Ele é o 14º capítulo do livro das Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarice Píncola Estés. Bom, se você não assistiu a primeira parte desse episódio, eu sugiro fortemente que você volta e assista, porque lá eu vou contar a história inteirinha e vou destrinchando as primeiras partes do episódio. Eu vou começar falando do quarto estágio, que é encontrando o amor na selva subterrânea. Bom, no vídeo anterior a gente parou exatamente no momento em que ela está saboreando as peras lá no Jardim Real. Quem é que está nesse jardim? É o jardineiro, que estava fazendo o papel de vigia, né, observando o pomar. Depois o mago, o rei, a donzela sem as mãos, o espírito que ajuda ela a fechar o fosso para que ela possa se aproximar, as próprias peras em si. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses personagens no conto, porque o encontro deles todos nesse pomar, ele tem um significado importante para toda essa trajetória na selva subterrânea, tá? Bom, primeiro que a gente vai falar do seguinte: tanto o nosso masculino quanto o nosso feminino, que a gente explorou um pouquinho mais lá no conto da La Llorona, eles estão representados nas 3 fases da vida nesse conto. Na fase mais jovem, numa maturidade um pouquinho maior e na velhice. O masculino está representado pelo jardineiro como mais jovem, o rei como um pouco mais maduro e o mago como sábio. Então vamos falar dessas forças psíquicas que estão se encontrando nesse pomar, começando pelas forças femininas. Quem é a donzela? Ela é a representação da resistência do lobo, do quanto que a gente aguenta, do quanto que a nossa mente é forte. Então a donzela, ela suporta a traição, ela suporta a sujeira, rejeição, ela consegue suportar longas caminhadas vagueando, ela é a resistência da nossa mente. Quem é esse espírito branco do fosso que ajuda ela a chegar no pomar para comer a pera? É como se fosse uma auxiliar da mãe do rei, da La Loba, da que sabe. É ela que ajuda a gente a chegar onde a gente precisa, é a ajuda necessária nos momentos de desespero. E quem é a mãe do rei? Ela é a própria La Loba, ela é a velha, a que sabe. Ela representa a fecundidade das ideias, ela representa o nascer de coisas novas, ela representa a fertilidade e ela representa a sabedoria. Agora vamos falar um pouquinho das representações masculinas dessas forças que a gente tem dentro da gente. Quem é o jardineiro? Ele cuida da botânica da nossa mente. Então as ideias que precisam ser trocadas, as coisas que precisam morrer, as coisas que precisam viver, as que já estão mais velhinhas e precisam ser retiradas, as limpezas que são necessárias. O jardineiro, ele vai fazer essa movimentação na nossa mente. É ele que diz que às vezes alguma atividade que a gente fazia, que dava tão certo antigamente para algumas coisas, agora não faz mais sentido e a gente precisa trocar por coisas novas, experimentar coisas novas. Quem é o rei? O rei, ele é um homem selvagem. Nessa parte da história especificamente, ele ainda é domesticado, mas ele é filho da La Loba. Então ele tem essa criação selvagem com ele, embora ele ainda vá despertar essa parte mais pra frente. Mas ele representa a sabedoria e ele representa também o guardião do tesouro. Ele que é o dono do pomar, ele que guarda todas aquelas riquezas. E por fim, nessa história, a gente tem o mago, que seria quase um correspondente masculino da La Loba. O mago é ele que bota as nossas habilidades no mundo. É ele que mostra as nossas atitudes, é ele que põe a força, a criatividade da mulher. O mago, ele coloca a magia da mulher no mundo, tá? É mais ou menos essa representação. E ainda tem o diabo, que ele não está especificamente na cena do pomar,
mas ele vai aparecer nesse conjunto, porque a gente não pode esquecer que o predador da mente, ele está sempre por perto, ele está sempre de olho. O diabo nessa história, ele está modificado. A doutora Clarissa fala que essa história é muito antiga, que ela sofreu várias modificações, várias influências de igreja católica, ela veio de religiões mais antigas, ao longo dos anos, essa história teve algumas modificações. Num primeiro momento, esse predador interno, o diabo, ele era representado de outra maneira. Ele era representado pela dualidade da alma, né? As coisas que são boas e más ao mesmo tempo. Por exemplo, a água, que ela pode te dar vida, mas ela também pode te afogar. Nesse sentido, né? A gente falou também um pouco da dualidade da nossa psique, da nossa vida, lá no Manauí com as gêmeas e também na La Llorona, quando a gente falou do masculino e feminino. Então, o diabo aqui, ele tá com uma figura só a da morte, só do predador da mente. Então, você tem todas essas forças, mais ou menos no mesmo momento. Essa reunião, esse conjunto de forças intrapsíquicas não é qualquer coisa. Sabe quando você tá vagueando, né, que é o estágio anterior, você tá perdido no mundo e de repente você tem um clarão, de repente você tem uma percepção, alguma coisa fica muito clara. Heidegger vai falar que é como a compreensão é como uma clareira no meio da floresta. De repente você chega e tá aquele espaço, você consegue ver com mais facilidade o que está acontecendo. Então, muitas vezes quando a gente tem esse clarão, quando a gente tem esse entendimento, quando a gente tem essa compreensão mais profunda, a gente tem um estalo do tipo, uou, peraí, tá acontecendo isso na minha vida, e aí, mediante esse evento que está acontecendo, eu vou tomar uma atitude diferente. Eu vou seguir por um caminho diferente, eu vou fazer alguma coisa. E aí a gente tem todos esses personagens, todas essas forças psíquicas para ajudar a gente nesse salto. Então a gente tem o rei que guarda essa sabedoria, a gente tem o auxiliar da que sabe, da La Loba, para ajudar a gente a entender que um ciclo foi fechado e outro vai começar. A gente tem o jardineiro também fazendo esse papel de manutenção dessa vida criativa, dessa vida botânica da nossa mente. A gente tem o predador interno que vai ficar na espreita, querendo saber se a gente vai dar mole para ele poder fazer a gente voltar para o status quo que a gente estava. A gente tem o rei, a gente tem todos esses personagens dentro da gente, todas essas forças que vão fazer a gente se mover. E isso é resultado de um trabalho árduo, né? A gente, olha só, a donzela ela já foi traída pelos pais, ela já resolveu perambular, ela perdeu as mãos, ela recebeu ajuda, e detalhe, né? Ela aceita essa ajuda, ela não é orgulhosa e vai resolver por si só. A ajuda aparece e ela aceita do modo que vem. Ela tá caminhando, ela tá perambulando, ela tá na vida. Olha tudo que essa donzela já passou. Tudo que ela já passou. Ela já viu os votos secretos, os pactos que ela fez, ela já compreendeu várias cenas da história dela e ela tá descendo nessa jornada da selva subterrânea. Então, quando a gente chega na cena do pomar, com todas essas pessoas, com todas essas personagens psíquicas, é porque a gente vai precisar de todas essas habilidades para continuar caminhando, para continuar descendo. E a gente tem tudo isso dentro da gente. Nada se perde, né? A doutora Clarice fala, na psique nada está perdido. O rei, ele conta quantas peras existem no pomar, mas não por uma questão de mesquinharia. É que se alguma pera não está lá, ele sabe que alguém foi até o seu pomar iniciar um processo profundo de mudança. Ele vai fazer o caminho da iniciação profunda na selva subterrânea. Essa pera, como a gente falou no final do último vídeo, ela representa as glórias que a gente encontra fazendo essa jornada, o alimento para a alma que a gente tem, e ela é também um outro símbolo do feminino e um outro símbolo de fertilidade.
é uma fruta que também poderia ser representada por outras frutas, né? Ou basicamente alguma coisa que contenha uma semente dentro que possa gerar vida. A pera representa uma compreensão de algo, de alguma etapa, alguma coisa que você viveu. No exemplo que eu dei no outro vídeo a respeito desse abraço que eu dei em mim mesma quando eu estava meditando, eu compreendi que naquela cena da minha adolescência eu precisava de acolhimento, eu precisava de apoio, eu precisava de ajuda, e eu compreendi que as pessoas que estavam ao meu redor, elas não podiam oferecer aquilo para mim naquele momento, não por maldade, não porque elas não achassem que eu merecesse, mas algumas delas não podiam me dar isso, também não tinham maturidade para me dar isso, não tinham dentro delas para poder me oferecer. E eu percebi que eu poderia fazer isso por mim. Eu poderia me acolher e eu poderia ajudar a atar aquela ferida. Então, é fértil isso. É uma forma de ressignificar, reviver essa lembrança, modificar a percepção dela. Isso é uma forma de morrer uma percepção antiga e nascer uma percepção nova. Fazer as pazes com partes da sua história. Agora, uma coisa importante que é falada no livro é que o fosso que permite a passagem para o pomar e que dá acesso a esse lugar incrível, ele é um lugar passageiro. A donzela não deve ficar lá pro resto da sua vida, comendo todas as peras e não voltando para a missão dela, para a tarefa dela. Ela está na metade do caminho, muita água ainda vai rolar. Só que aí ficou a pergunta, né? Quantas vezes a gente tem que ir nesse pomar? Como que a gente concilia essas visitas na selva subterrânea com a rotina do dia a dia? Com acordar, trabalhar, estudar, fazer janta, cuidar de filho, ler o livro que precisa, ler a matéria que tá, acompanhar as notícias do mundo, ser ativista, fazer tudo o que tem para fazer. Quando que a gente faz esses movimentos? Como que a gente concilia isso? Isso vai muito de mulher para mulher, e isso me lembra bastante o conto da Pele de Foca, quando ela fala que cada mulher precisa do seu tempo, do seu time, do seu silêncio, dos seus rituais, da sua maneira de entrar em contato consigo mesma. Então, eu imagino que a métrica para essa volta ao mundo subterrâneo, periódica, tenha a mesma sequência que a gente encontrou na Pele de Foca. Cada mulher vai encontrar o seu momento, cada homem vai encontrar o seu momento que vai fazer sentido para si. Lembrando que aqui a gente está falando de algo muito mais profundo, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo os movimentos de encontrar os meus primeiros votos, de encarar todos esses votos, eu não conseguia fazer mais do que uma vez por semana, porque era muito cansativo. Quando você vai revisitar uma memória, quando você vai revisitar uma cena, muitas emoções que estão adormecidas ou levemente esquecidas, elas ficam muito vivas. Então, e eu sou uma pessoa intensa, né? Então, para mim, depois que eu terminava algumas rodadas de FT, que eu terminava de fazer as atividades, eu ficava muito cansada. Então, eu não conseguia fazer mais do que um tema por semana. Às vezes, eu até dividia um tema em 2 semanas. Teve gente do grupo que fez o curso comigo, que foi fazendo em muito mais tempo. Pegava um tema e fazia em 2, 3 semanas. Teve gente que nem chegou a fazer todos os módulos, fez um voto ou outro. Então, isso é muito individual. É você entendendo o seu movimento interno e o que você faz. Por mais que a donzela ela seja a representação da resistência do lobo, cada lobo tem a sua resistência. Se ela vai ficar maior ou menor, é entender como isso funciona para você. É diferente de você sentar e fazer uma meditação ou fazer uma escrita para algum processo menor. Esse conto, como eu falei no outro vídeo, eles são processos dentro de processos. Então, às vezes você consegue digerir uma fatia, tá ótimo. Se você consegue se dedicar àquela etapa, se dedique, porque
são todos esses processos, são todos esses pedacinhos, né, que vão montar esse movimento muito maior. Essa coisa que depois a gente vai olhar de longe e vai entender que conseguiu passar por ela e conseguiu fazer essa iniciação profunda na alma. Mas sigamos adiante. Quando o rei não renuncia à donzela, se casa com ela e manda fazer as mãos de prata, essas mãos vão ser capazes dela identificar melhor o mundo subterrâneo, enxergar através do escuro. Neste momento, ela encontra o amor na selva subterrânea. E agora, lembrando que todos esses personagens são partes de nós mesmas, né? Nós somos o rei, nós somos o mago, nós somos a rainha. Então, encontrar o amor na selva subterrânea é nós encontrando o nosso amor. É o alto amor, é a gente enxergar o nosso valor, a gente não renunciar a nós mesmas. E a gente encontrar os nossos meios de enxergar através do escuro. Isso é muito bonito. Chega até a arrepiar aqui. A gente está falando desse amor nosso, muito íntimo. É nessa fase da história que a gente encontra o amor. Vamos agora para o quinto estágio, que é o tormento da alma. A doutora Clarissa faz até uma provocação que eu acho interessante. Por que esses maridos mitológicos, eles sempre vão embora depois da noite de núpcias? E aí ela estava falando que em cada conto existe um motivo, mas que em geral é uma forma da mulher estar à prova. Ela acabou de ter esse clarão que a gente falou, esse encontro psíquico no pomar, ela está grávida, e aí ela encontra o amor no mundo subterrâneo. Ela vai seguir firme, amando esse rei, essa rainha que ela se tornou, a mãe do rei, e essa jovem criança que está na barriga dela. Então ela vai seguir amando a que sabe, as suas novas ideias, esse bebê que está na barriga, essa coisa nova que está vindo para o mundo, esse rei que representa a sabedoria, e ela mesma nessa nova fase, nesse novo momento em que ela é rainha, ela não é mais uma andarilha. Não sei se todas as pessoas vão conseguir firmes amando esse novo lugar, mas a jovem rainha consegue e ela se mantém. O amor desse rei que está distante em relação à guerra, muitas vezes ela vai lembrar do amor que ela encontra no mundo subterrâneo apenas em memórias, em sonhos. Vai ser um período que vai passar, mas por algum momento ela vai ficar sem esse amor tão presente na vida dela. E aí tem essa questão da gestação, né? Quando essa rainha está grávida, ela está cheia de si, cheia de novas ideias, ela está gestando o que é seu de valor, o que é a sua tarefa, o que é a sua missão. E tem essa questão de você esperar, né? Essa coisa nova que está se formando, que está nascendo, e a natureza faz o seu papel sozinho, sem que ela tenha interferência. E tem também a questão dos desejos, né? A grávida tem os desejos. Só que aqui, ao invés dela estar com desejo de comer um sorvete 2 horas da manhã, ela tem desejo de vida, ela tem desejo de um banho de cachoeira, de um banho de mar, de andar com os pés descalços na grama, ela tem desejo de conhecer um livro novo, ela tem desejo de respirar um ar diferente. E talvez por um período ela nem se importe mais com coisas que antes eram muito valiosas. Isso pode ser um emprego, isso pode ser até uma arte, né, que a gente fala bastante no livro, a questão criativa. Pode ser qualquer coisa que antes era muito valiosa para essa mulher e agora que ela está grávida dessa vida nova, desse ser novo, dessa sua missão, sua tarefa, já não faz mais tanto sentido, já não é mais tão importante. Ela está gestando a sua vida nova. E quando essa ideia nova nasce, a mãe do rei protege. Mas vamos falar agora dos mensageiros que estão indo e voltando e dormindo no meio do rio. A gente está muito cansada, né?
a gente já andou bastante, a gente fez bastante, é quase irresistível não dormir no meio do caminho. Ainda mais agora que a gente encontrou o amor no novo mundo, ainda mais agora que a gente encontrou o amor no mundo subterrâneo e está grávida, e pare essa ideia nova, a gente está com os olhos cheios de esperança, parece que é a hora certa para descansar, né? Só que não, a gente vai ter que resistir o máximo possível e continuar, porque ainda tem uma tarefa a ser cumprida. Essa mensagem ainda precisa chegar no rei. E aí o diabo, ele entra de novo nessa história de uma maneira muito ativa, e o predador da mente, ele entra de uma maneira muito veemente. Então vamos lá, você acabou de parir essa ideia nova. O que o diabo vai fazer? Ele vai trocar as mensagens, ele vai te confundir, ele vai distorcer as coisas que são ditas. Aqui ele é muito mais ardiloso do que o Barba Azul, lá no segundo capítulo. O Barba Azul, ele é um predador que ele quer acabar com a vida. Ele vai matar aquelas mulheres e ele não quer que nada de genuíno, de selvagem exista. O diabo nessa história não. Ele vai deixar vivo, mas ele vai te deixar tão confusa e vai deixar a história tão distorcida a ponto de você ter dúvida do que é real ou não. E aí, como que a gente percebe a ação desse diabo, né? Poxa, você tá lá, com os olhos brilhando, cheio de esperança, com aquele teu coração aquecido, com todas aquelas sensações boas que é você ter uma coisa nova pra pôr no mundo. Aí você começa a ter aqueles sentimentos de tipo, o meu trabalho é de valor. Pensando bem, acho que é meio bobo, né? Ou então, isso aqui é muito criativo, isso aqui é interessante. Mas você acha mesmo que alguém vai dar atenção pra você? Você acha que agora que você encontrou o amor no mundo subterrâneo, que de repente você vai ser ouvida? Aí você pode perguntar, ok, Carol, como que eu sei se isso é uma tentação em que o diabo está distorcendo as mensagens na minha mente? Ou se de repente, no meu contexto, no meu dia a dia, é a minha pequena boneca da vassaliça me avisando que eu preciso ir para outro caminho, que esse aqui não está tão bom, que se eu fizer de outra maneira vai ser melhor. Como que eu sei qual voz é sabotadora e qual voz está me ajudando? Tem sim a questão que a gente já falou, de quanto mais a gente treina a intuição, mais a gente reconhece aquela voz e mais a gente aprende a confiar nela. E tem também a questão de você analisar o teor dessa conversa. É depreciativa? É debochada? É pesada? Qual que é o tom dessas vozes internas? E uma outra possibilidade é você observar o seu corpo. Quando você pensa no meu trabalho é bobo, te dá uma dor no peito? Te dá uma angústia? Você tem tensão na cabeça, no pescoço, dá uma dor de barriga, de estômago? Como que teu corpo reage? Agora, se por outro lado você está fazendo o projeto e de repente você fala, puxa, acho que se eu fizer isso aqui de verde e não de amarelo vai ficar mais interessante. É leve, faz sentido, mas ele não te machuca, não é pesado. Reconhecer as formas como o nosso corpo se comunica com a gente também é uma das formas de identificar quais são essas vozes internas. E vamos ter em mente que isso aqui é a caminhada na selva subterrânea. De donzela, a gente está passando para todos os estágios até chegar na que sabe. Então, assim, erros e acertos vão acontecer no meio do caminho. Se você não acertar de cara, você vai aprender com esse erro e depois você vai entender o que não foi percebido ou o que foi ignorado para gerar aquele erro. E você vai ficando mais forte e avançando nessa caminhada conforme você vai se autoconhecendo e se autopercebendo. Outra coisa muito importante de falar aqui é o diabo da cultura. Então a gente não está falando mais do predador interno, a gente está falando do predador social. Aquele que diz que a mulher não pode correr uma maratona, aí vai lá a primeira mulher e corre. Que diz que a mulher é o sexo frágil,
Aí ela vai lá e ela ganha uma luta, aí ela ganha um Nobel, aí ela escreve um livro, aí ela descobre um remédio novo, ela descobre uma maneira de tirar o sal do mar através de um outro processo químico. Isso assim, eu tô falando das mulheres, claro, focado no livro, mas os homens também têm os seus predadores internos. Então, assim, se a gente for pensar em todos os predadores sociais, né? O que um negro pode fazer ou ele não pode fazer? O que um pobre pode fazer ou não pode? Uma mulher, um homem rico, um homem branco, uma mulher branca. A gente tem estereótipos, gente, desculpa a palavra, cagando regra para todo mundo. Ninguém tá salvo dessas questões, desses diabos culturais. Eu lembro até de um vídeo do Padre Fábio de Mello, quando ele estava contando os ataques de pânico que ele teve, e ele estava falando, né, da questão assim de um padre não pode estar na academia. O que o padre está fazendo na academia que ele não está na igreja? Um padre não pode estar cuidando da saúde, senão ele vai ser vaidoso. Ele não pode estar se alimentando melhor, ele não pode estar em algum momento das 24 horas do dia dele não sendo padre. Para todas as pessoas, a gente tem um diabo cultural dizendo o que deve e o que não deve ser feito. E cabe a nós batalhar e fazer o que faz sentido para a gente. O que é importante, o que vai fazer sentido na nossa existência e, óbvio, que não vai ferir a existência alheia. Qual é o problema de um padre estar na academia? Qual é o problema de um padre fazer uma dieta, cuidar da sua saúde? O que ele está sendo ruim, o que ele está interferindo na vida das pessoas, sabe? Não, quando ele entende que ele tem que cuidar da saúde mental dele também, isso é um passo muito importante. Então, assim, todos nós, a gente tem que prestar atenção nessas vozinhas, né? Tá, você está dizendo que eu devo fazer isso. Devo mesmo? Será que não é um diabo cultural querendo me podar? Querendo cortar as minhas arestas e impedindo que eu seja quem eu deva ser, construir a minha personalidade, me assumir como ser na minha existência? Será que não é isso? Um diabo cultural muito conhecido pelas mulheres é a sua relação com o que é biologicamente feminino. Então a gente escuta aqui, a calcinha está suja de sangue, você está suja de sangue, o sangue não é limpo, o sangue fede. Uma das primeiras coisas que eu descobri quando eu comecei a usar copinho, uma das primeiras coisas que eu fiz foi pegar o copinho e cheirar. E não tinha o cheiro que eu costumava sentir. Aquele cheiro não era do sangue. Aquele cheiro era dos componentes químicos do absorvente em contato com o sangue. O sangue, ele é limpo. E o sangue, ele tá com muitas substâncias nutritivas. A gente não precisa ter nojo dele. Mas a gente aprende desde pequenininha que isso é ruim, que isso é sujo. Outra coisa que está muito distorcida pelo diabo da cultura é a amamentação. É vergonhoso amamentar. Você não pode dar o peito para a criança. Tem gente, tem mulher que ainda acredita que o leite dela não é suficiente, que ela precisa pagar uma fórmula, que ela precisa comprar um produto à parte porque o leite dela não vai ser bom o suficiente para alimentar o filho dela. Isso é uma grande bobagem. Todos os animais da natureza, todos os mamíferos alimentam seus filhos pelo leite, porque nós não poderíamos fazer isso? Porque nós não poderíamos respeitar a nossa natureza? O parto também, porque o parto, ele é uma coisa horrorosa, vai sair por ali, vai estragar o brinquedinho, que coisa horrível. Então, assim, são muitas coisas que foram sendo distorcidas ao longo dos anos, mas que a gente tem uma corrente forte de mulheres que estão se unindo e estão revendo esses conceitos. Não, peraí, amamentar é bom sim, amamentar é necessário, a gente precisa fazer isso, vai ser importante para a saúde do meu filho. Não, o parto não é uma coisa terrível. Vai estragar o brinquedinho? Eu sou brinquedinho de alguém? Ou o parto é a experiência sexual mais importante na vida de uma mulher? E aqui eu quero fazer um parênteses importante. Eu falei que é a experiência sexual mais importante da vida de uma mulher. Eu não disse que é uma experiência erótica mais importante. São coisas diferentes. A gente está falando de todo o aparelho reprodutor, de toda uma questão
da sexualidade feminina. E esse é um evento muito marcante. Bom, enfim, a rainha, ela percebe que tem alguma coisa errada. Como assim? Meu filho pede para matar a esposa dele, para arrancar a língua e os olhos. A mãe do rei, ela vai proteger a jovem rainha. Ela é mais esperta, ela é mais sábia, ela já conhece as coisas da vida. Ela tem o seu faro muito mais apurado. E a doutora Clarissa, ela vai falar uma coisa bem interessante, eu até gostaria de ler. É isso que as mulheres aprendem quando elas cavam até atingir a sua natureza selvagem e instintiva. Quando realizam o trabalho da iniciação profunda e do desenvolvimento da consciência, elas recebem uma enorme capacitação através do desenvolvimento da visão, da audição, do ser e do fazer selvagem. As mulheres aprendem a procurar o predador ao invés de espantá-lo, ignorá-lo ou de serem gentis com ele. Elas aprendem seus truques, seus disfarces e o jeito do predador pensar. Elas aprendem a ler nas entrelinhas, nas imposições, nas expectativas ou nos costumes que foram transformados de verdadeiros e manipuladores. E outra coisa que ela fala que eu gostei bastante é o seguinte: se você está se sentindo perdida, achando que a sua missão foi pro brejo, que você não sabe mais qual é o seu caminho, que você não tem talento nenhum, vai atrás do diabo. Uma sugestão para você fazer isso é o seguinte: pega o papel e escreve todas as coisas negativas que você pensa a respeito de si mesmo, ou de si mesmo, né? Vai escrevendo todos os julgamentos que você tem, as coisas que você sente que são terríveis quando você pensa em iniciar um projeto novo, quando você pensa em dar um passo adiante, em fazer algo diferente, vai escrevendo tudo isso. E depois observa tudo isso que você escreveu, se ele é realmente verdade. E pode ser até conceitos mais gerais, né? O que eu falei agora há pouco da maratona, né? Uma mulher não tem capacidade de correr uma maratona porque ela não é tão forte quanto um homem. Aí vai lá uma mulher e corre a primeira maratona. Então, assim, isso é verdade? Isso é totalmente verdade? Você consegue provar que não tem nenhum ser humano que consiga fazer isso? Se você não consegue provar, se você não consegue ter evidência nenhuma de que isso é 100% verdade, pode ser que o diabo está falando na sua orelha e que você está entendendo uma mensagem distorcida. A gente falou bastante da firmeza da mãe do rei, de não matar a rainha e o bebê, mas esse rei ele também é bastante firme. Ele fica aterrorizado com a ideia do bebê ser metade bicho, mas na mensagem que ele manda original, ele fala para a mãe cuidar da sua esposa e cuidar do seu filho da melhor maneira possível. Ele também é incapaz de fazer mal a essa jovem rainha. Quando o diabo vai trocando as mensagens e sugerindo novas mutilações, arranque seus olhos, arranque sua língua e guarde como prova, o que ele está querendo com essas novas mutilações? Ele quer que essa rainha não enxergue mais a vida como ela é, não consiga mais enxergar com os novos ciclos, entender com naturalidade que as coisas morrem, nascem de novo, vão sendo substituídas, que as coisas na vida elas têm seu tempo e são naturais. E quando ele pede para arrancar a língua, ele não quer que essa mulher diga essas coisas selvagens, que ela espalhe o seu conhecimento, que ela fale as coisas que ela aprendeu. Na hora da fuga, a mãe do rei cobre a rainha com os véus. Eu esqueci de contar esse detalhe lá no vídeo 1. O que é esses véus em cima da jovem rainha? Ele é a representação do mistério, do que tem que ser guardado, do que tem que ser protegido. A identidade da rainha está protegida e do bebê, né, que está sob esses véus, para que ela possa chegar em segurança e protegida na floresta. Seria você cobrir essas novas ideias. E aí eu lembro de uma discussão que a gente teve num grupo muito legal que eu participo, em que as pessoas estavam falando assim, poxa, quando a gente tem um plano novo,
a gente compartilha com as pessoas, porque aí coisas novas podem surgir, boas ideias podem surgir, ou a gente guarda em segredo para evitar olho gordo. E a galera foi discutindo em cima desse tema um tempo. Até que o grupo chegou num consenso. Trazendo aqui para o nosso mundo, seria mais ou menos assim. Se for para contar para o diabo e para o Barba Azul, seja ele psíquico ou do seu meio social, né? Não importa se esse Barba Azul é da sua família, é do seu trabalho, estuda com você, enfim. É um tiro no pé. Não faz sentido nenhum você contar que você tem um projeto novo para uma pessoa que está querendo te aniquilar. Seja ela o Barba Azul, seja elas megeras, quem for. Agora, se forem pessoas que você sente que desejam o seu bem, que vão contribuir, que vão dar ideias, que estão nessa mesma vibe de crescimento, que te acompanha, que você já tem confiança, é a mesma coisa que você contar os seus planos para a Mãe do Rei, ou contar para a Baba Yaga, para o cachorrinho do Manauí, entende? Então, também tem essa questão dessa percepção interna, né? De quem você está contando esse seu projeto novo. Você está contando ele para o seu predador interno ou para as que não estão querendo te apoiar. Para essas pessoas é importante você pôr o véu e manter o mistério, manter a privacidade do que você está fazendo. Para as outras, não. Então agora a gente vai entrar no 6º estágio, que é o reino da mulher selvagem, que é o momento em que ela está andando e encontra a floresta mais densa que ela já viu na vida, vai perambulando até encontrar uma casinha no meio dessa floresta, onde tem uma mulher que a reconhece e a convida para entrar. Ela fica nessa casa por 7 anos. Essa mulher que ajuda, que inclusive a chama pelo nome, ela é a trindade do feminino. Na mesma personagem ela é a mulher jovem, a mulher que é mais velha e a velha, a que sabe, a feiticeira. Ela é a soma desses 3 personagens na mesma entidade. Então ela até fala para a rainha, né? Nós da floresta acompanhamos esses casos. Por isso que ela reconhece a rainha quando vem e mais pra frente o rei quando aparece também. Só que essa parte da história é a única que tem uma noção de tempo. De quando ela tá lá atrás da árvore em que o pai faz o pacto com o diabo, até a parte que ela corta as mãos, vai pro pomar, toda essa parte da história a gente não sabe em quanto tempo se passou. Se foi 2 meses, se foi 1 ano, sei lá. Essa outra parte, a gente sabe especificamente que foram 7 anos. Só que tem um corte na história. A gente sabe que dentro dessa casa ela se recupera, ela cria seu filho e as mãos começam a nascer de novo. Primeiro com mãos de bebê, depois com mãos de uma adolescente, né, uma pessoa bem jovem, e por fim com as mãos de uma mulher da idade dela. Mas não se fala quais são os processos que ela passou, se ela teve outras atividades, se ela teve outras tarefas. Essa parte da história está cortada, não se sabe se perdeu isso ao longo do tempo, se foi suprimida de alguma maneira pensada ou não. Mas a Clarissa fala, olha, não se preocupa, por mais que essa parte da história esteja cortada, na psique nada se perde, lembra? A Laloba vai saber encantar os ossos e ela vai saber encontrar. Então dá uma esperança pra gente assim, que cada pessoa vai encontrar os seus processos de cura. Cada pessoa vai encontrar o seu caminho, a sua maneira de fazer, o seu modo de recuperar essas habilidades durante esse processo da selva subterrânea. Cada pessoa vai ter as suas tarefas ao longo desses 7 anos psíquicos que se passam na história. A doutora Clarice ela vai falar muito do número 7 na história, ela vai falar em questões religiosas, mitológicas, vai trazer outros personagens, vai falar do mistério do número 7 e ela inclusive vai passar pra gente em forma de metáfora ciclos que a gente tem na nossa vida a cada 7 anos. Eu vou ler alguns só como exemplo, mas depois, na descrição do vídeo, eu deixo passo a passo todos esses ciclos.
lembrando que eles são uma metáfora. Não quer dizer que porque você tem essa idade que você vai estar nesse ciclo. Mas ele sugere que, como uma forma de crescimento psíquico, a gente vai passar por essas etapas. Mas pode ser que a gente passe mais velha ou mais jovem do que a idade que ela propõe. Então, por exemplo, do nascimento até os 7 anos de idade, ela propõe que seja uma idade de sonho, de socialização e de imaginação. Dos 7 aos 14, ela propõe que seja uma parte de razão do imaginário. Dos 14 ao 21 é o início da mocidade, o desdobramento da sensualidade, apesar dela ainda estar protegida. Aqui a gente já começa a ter algumas diferenças. Vão ter pessoas que vão ter uma sexualidade aflorada muito mais cedo, outras bem tardiamente. Então ela não tem a ver com uma idade cronológica. Outra coisa que ela fala que é bem interessante é em relação ao crescimento das mãos da jovem rainha. Quando ela está com as mãozinhas de bebê, é como se a compreensão que ela tivesse do mundo ainda fosse imitativa, bem limitada, bem infantil. Quando a mão dela está um pouquinho mais madura, seria a compreensão concreta, porém limitada. Como uma criança tem, né? Quando você fala alguma coisa, ela entende aquilo. Ela não consegue ainda elaborar o metafórico, o simbólico, ela tem uma compreensão mais concreta. E por fim, quando as mãos dela evoluem para a mão de uma mulher, da idade que ela tem, aí sim seria uma compreensão mais profunda das coisas, uma compreensão mais simbólica, mais metafórica. E durante esse processo de regeneração, em que ela vai retomando essa mão, ela vai aos poucos aprendendo, conforme essa mão vai crescendo, a reutilizar essa mão. E pode ser, o conto não fala especificamente, mas pode ser que depois que ela retoma as mãos, que ela tem essa habilidade de novo, que ela ainda possa ficar vacilante nos primeiros momentos. Imagina que você vai ter que aprender a escrever de novo, você sabe, mas você vai ter que aprender a fazer isso de novo, a segurar as coisas de novo, a ter domínio sobre as suas mãos de novo. Então pode ser que essa mulher, num primeiro momento, seja vacilante com os seus poderes recém-adquiridos, mas ela vai testando, ganhando confiança, até que ela retoma isso com plenitude. O 7º e último estágio é o rei e a rainha selvagens, esse casal agora selvagem. O rei, quando ele volta da guerra e encontra sua mãe, pela conversa eles percebem que houve uma sabotagem do diabo. E aí ele decide que ele vai perambular e ele vai procurar essa rainha dia e noite, sem comer e sem beber, até que ele encontre. E também se passam 7 anos até que ele encontra a casinha no meio da floresta. Nessa parte da história, também tem um rompimento, também está faltando alguma coisa. Não diz quais foram as tarefas que o rei passou, não diz as pessoas que ele encontrou, as coisas que ele aprendeu, as coisas que ele ouviu. A única coisa que se sabe é que esse rei também teve que perambular. Ele já era um rei bom, ele já era um rei guardador de riqueza, ele é a representação do ânimos, do nosso ânimo. A gente falou bastante disso na La Llorona, no capítulo 10. Mas ele ainda é domesticado. Ele é um bom rei, mas ele ainda é domesticado. Quando ele vai ficar esses 7 anos na floresta, passando pelos processos dele, embora não diga quais foram, ele se torna selvagem, tão selvagem quanto a rainha. Então, mais amadurecido, mais dono de si, mais ciente dos seus processos. Ele é um ânimos à altura dessa rainha. Ele é um parceiro adequado. Quando a sua mente amadurece, toda ela amadurece. Existe todas essas forças psíquicas que a gente falou, todas elas amadurecem. E o que tem de tão interessante nessa parte da história do rei precisar perambular? Porque aí a gente tem o masculino e o feminino selvagens, os dois à mesma altura, os dois falando a mesma língua. Aqui é importante a gente fazer uma cisão bem clara. A
A gente está falando dos nossos aspectos internos, a gente está falando da nossa psique. É muito comum, eu já ouvi isso bastante no consultório e já ouvi bastante também no grupo de estudos que eu faço parte, das pessoas reclamarem: poxa, eu tô aqui me esforçando, lutando com os meus demônios, vendo os meus votos, fazendo as minhas tarefas, e o meu parceiro, a minha parceira não quer saber de nada. Só eu evoluo e a outra pessoa não. Calma, 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 calma. Quando a gente está falando do mundo objetivo, das nossas relações, né, do nosso esposo, da nossa esposa, aí a gente tem que ter em mente que cada pessoa tem o seu caminho, cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem seu processo. Pode ser que você tenha sido exposta ou exposto a um número de fatores que o seu parceiro ou parceira não foi exposto. Então, para você fazer esse mergulho mais cedo é uma coisa, ou talvez o seu tempo, né? Cada um tem seu tempo, então não existe atrasado ou adiantado, tá cada um no seu tempo. Se a outra pessoa vai fazer essa jornada ou não, você não pode forçar essa natureza. Alguma coisa dentro dela, alguma coisa tem que estar incomodando o suficiente para que essa jornada seja feita, para que ela vá lá no começo da história, perceber a traição dos pais, chorar a água que tem que chorar, percorrer todo esse caminho. A gente está aqui no 7º estágio, percorrer todo esse caminho. Gente, tem muita glória nesse caminho, mas tem muita dor. Você querer empurrar outra pessoa para o caminho que você fez é até contraproducente, até você não entender que as coisas aconteceram na hora que você estava pronto para que acontecesse. Quando você estava mais amadurecido e passando etapa por etapa. Agora, se porventura, no meio da sua jornada, alguma coisa mudou muito, e aí você não tem o amor suficiente lá da mulher caveira, né? O que é mais legal nesse conto é isso. Tudo que a gente aprendeu em todos os outros contos, eles estão requisitados aqui. Lá na mulher caveira, na mulher esqueleto, a gente aprendeu que, apesar dos defeitos e apesar das dificuldades do relacionamento da vida 2 e da nossa psique, né, dos nossos processos, o amor é uma base sustentadora. Se o que você sente por aquela pessoa que está com você não é suficiente para esperar o processo dela, ou não faz mais sentido estar com ela, aí a gente está falando de coisas diferentes. Se você ainda ama essa pessoa, se é um bom parceiro, uma boa parceira, e só não continua alheio aos seus movimentos internos, isso é da conta dela. Faz parte a gente entender isso e respeitar o tempo do outro. Ninguém está atrasado, ninguém está adiantado na sua própria descida. Cada um vai fazer isso no seu tempo. E aí, encerrando o capítulo de hoje, a Clarissa vai falar mais uma vez que mais ou menos a cada 7 anos a gente vai fazer um ciclo completo desse, ou às vezes partes, ou às vezes uma jornada ou outra. Eu vou ler esse trechinho. Costuma acontecer da mulher agir aqui no mundo objetivo de acordo com o que aprendeu lá, na selva subterrânea. Um dos aspectos mais surpreendentes dessa longa iniciação consiste que a mulher passa por esse processo e continua sua vida normal no mundo objetivo. Ela ama o marido, ela dá à luz filhos, corre atrás das crianças, corre atrás da arte, das palavras, carrega alimentos, carrega tintas, meadas, luta por uma coisa ou por outra, enterra os mortos, cumpre todas as tarefas da rotina ao mesmo tempo que avança nessa jornada profunda e distante. A mulher passa por esse ciclo uma vez a cada 7 anos, sendo a primeira passagem muito suave e geralmente, pelo menos uma das vezes, muito difícil. E aí ela faz um resumão de toda essa jornada. Acho interessante ler, porque de repente você vai se encontrar em algum desses passos. Eu me encontrei num deles,
que é o seguinte, né? Ela fala das nossas etapas, desses ciclos. Então, primeiro, abandonar os velhos pais da nossa psique, descer ao território psíquico do desconhecido, ao mesmo tempo que depende da boa vontade de quem quer que se encontre no caminho. Atar as feridas causadas pelo pacto infeliz feito em alguma época da nossa vida. Perambular com a alma faminta, em termos psicológicos, e confiar na natureza essa alimentação. Vai dar certo. Descobrir a mãe selvagem e ir até o encontro dessa mãe selvagem. Entrar em contato com o ânimos protetor deste outro mundo. Conversar com o emissário da psique, o mágico. Contemplar os pomares antigos, as formas energéticas do feminino. Incubar e dar à luz ao self criança, né? As novas ideias, a nossa nova forma de ser na vida. Suportar ser mal compreendida, ser apartada do amor repetidas vezes. Tornar-se suja, ilameada, enegrecida. Permanecer no reino do povo da floresta durante 7 anos, até que a criança chegue à idade da razão. Esperar. Regenerar a visão interior, o conhecimento interior, a cura interior. Continuar avançando, mesmo que tenha perdido tudo, à exceção do seu filho espiritual. O self criança, né? Reconstituir e aprender a infância, a mocidade e a idade adulta. Reformar o ânimos como um homem selvagem e natural. Amá-lo e ele amar a rainha. Consumar o casamento selvagem na presença da velha mãe e do novo self criança. E assim ela dá pra gente um mapa completo, um resumão dessa história forte, bonita, longa, desse processo de individuação, desse processo dessa descida subterrânea na nossa própria alma, no nosso próprio mundo. A gente encerra aqui o 14º capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado. É um conto que, por mais que eu tenha destrinchado ele em 2 partes, ele ainda tem margem para bastante discussão, bastante conversa. Se ficar alguma dúvida, manda para mim nos comentários. A gente vai conversando. Se vocês quiserem compartilhar alguma percepção que vocês tiverem nesse conto, compartilha. É muito legal eu poder conhecer outras percepções, como que as pessoas enxergam, como que vocês se veem, em que momento que vocês estão. Isso enriquece bastante a compreensão do livro e a compreensão de vida mesmo, né? Essa troca de experiências que é bastante importante. E por fim, se você gostou do vídeo, dá o like, isso ajuda a tornar o vídeo relevante, a mais pessoas terem acesso a esse vídeo, né? O algoritmo do YouTube vai mostrar ele para mais pessoas que tenham interesse nesse livro. E se você tem algum amigo, alguma amiga que está aí nesse momento de dúvida, precisando confrontar o diabo, eu ir atrás dele, compartilhe esse vídeo. E até o próximo!